Você já parou para pensar naqueles medos que nos assombram, mas que raramente ousamos verbalizar? Aqueles que carregamos em silêncio como um segredo pesado, com a vergonha de que, se fossem revelados, talvez ninguém os compreendesse. Ou pior, que seríamos julgadas por senti-los. É uma realidade que atinge muitas mulheres. Uma teia invisível de ansiedades e inseguranças que, por vezes, molda nossas escolhas e restringe nossa liberdade de uma forma que nem mesmo percebemos. Imagine um cenário: uma mulher bem-sucedida em sua carreira, com uma família amorosa e, aparentemente, com tudo sob controle. No entanto, por trás da fachada de força e competência, ela pode abrigar um medo paralisante de não ser boa o suficiente, de ser descoberta como uma impostora a qualquer momento, ou de que seu sucesso seja repentinamente retirado. Ela sorri, cumpre suas obrigações e se esforça para ser perfeita, mas o medo é um sussurro constante em sua mente. Você já sentiu um medo que nem mesmo suas melhores amigas entenderiam? Um medo tão profundo que você tem vergonha de admitir? Este é o universo que vamos explorar hoje. O medo que muitas mulheres sentem, mas raramente admitem, e como ele afeta suas vidas de maneiras profundas e, por vezes, imperceptíveis. Não estamos falando dos medos universais, como o medo de altura ou de aranhas. Nosso foco são os medos intrínsecos à experiência feminina, aqueles moldados por expectativas sociais, pressões culturais e até mesmo por uma história de vulnerabilidade. Eles se manifestam de diversas formas. O medo de envelhecer e perder a relevância, o medo de não ser uma mãe perfeita, a angústia de ser julgada pela aparência ou pelas escolhas de vida, a constante preocupação com a segurança pessoal, mesmo em ambientes que deveriam ser seguros. A promessa deste vídeo é desvendar essas camadas de receio e insegurança. Vamos mergulhar na origem desses medos, investigar suas manifestações diárias e, o mais importante, buscar caminhos e estratégias para lidar com eles. Mais do que apenas identificar o problema, queremos oferecer ferramentas e perspectivas que possam libertar. Porque, convenhamos, viver sob o jugo do medo é viver uma vida pela metade. É como ter um freio de mão puxado, impedindo que você acelere em direção aos seus sonhos e ao seu pleno potencial. Ao longo dessa jornada, vamos questionar as narrativas que nos são impostas, desmistificar a ideia de que esses medos são fraquezas individuais e, em vez disso, reconhecê-los como parte de uma experiência coletiva que merece ser compreendida e validada. Queremos que você se sinta vista, ouvida e, acima de tudo, que sinta que não está sozinha. Este não é apenas um vídeo sobre medos. É um convite à reflexão, à autocompaixão e ao empoderamento. É uma oportunidade de olhar para dentro, confrontar aquilo que nos aprisiona e começar a construir uma realidade onde a coragem prevaleça sobre a apreensão. Afinal, a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na capacidade de senti-lo e, ainda assim, seguir em frente. Será que você se identifica com algum deles? Prepare-se para uma conversa franca e reveladora, pois o que vamos abordar aqui pode ser o primeiro passo para uma transformação significativa em sua vida. Para desvendar a complexidade desses medos femininos, é crucial olharmos para suas raízes históricas e sociais. A experiência feminina ao longo dos séculos foi moldada por expectativas e normas que, embora mudem com o tempo, deixam um legado profundo. Historicamente, a mulher foi relegada a papéis secundários, principalmente no âmbito doméstico. Sua identidade era frequentemente definida por sua relação com o homem, como filha, esposa, mãe, e não por sua própria individualidade. Essa subordinação criou um terreno fértil para essa insegurança, onde o valor pessoal estava atrelado à aprovação externa e ao cumprimento de padrões muitas vezes inatingíveis. Pensemos na Revolução Industrial, por exemplo. Enquanto os homens se aventuravam no mundo do trabalho fabril e da esfera pública, as mulheres eram ainda mais firmemente confinadas ao lar, idealizadas como
anjos do lar, guardiãs da moralidade e da família. Essa idealização, à primeira vista positiva, impôs um fardo imenso, a pressão para ser impecável, pura e abnegada, sem espaço para falhas ou ambições pessoais que fugissem desse script. Qualquer desvio era visto como uma falha moral, um estigma. Com o tempo, os papéis de gênero evoluíram, mas as marcas dessas construções sociais persistiram. A mulher moderna, embora tenha conquistado o direito de votar, trabalhar e estudar, ainda carrega o peso de séculos de expectativas. Ela é incentivada a ser bem-sucedida na carreira, mas também a ser uma mãe dedicada, uma esposa amorosa, uma dona de casa exemplar e, claro, sempre bela e jovem. Essa multiplicidade de papéis, muitas vezes conflitantes, gera uma ansiedade crônica. A culpa se torna uma companheira constante. Culpa por trabalhar demais e negligenciar a família. Culpa por priorizar a carreira. Culpa por não se encaixar no padrão de beleza imposto. A mídia e a cultura pop desempenham um papel fundamental na perpetuação e, por vezes, na criação desses medos. Desde os contos de fadas que pintam a mulher como a donzela à espera do príncipe salvador, até as revistas que promovem um ideal de beleza irrealista, as narrativas visuais e textuais bombardeiam as mulheres com mensagens sobre como deveriam ser. A mulher perfeita é magra, mas com curvas, bem-sucedida, mas sem parecer ambiciosa demais, inteligente, mas não intimidante, independente, mas sempre disponível. Essa incessante comparação com um ideal fabricado é uma fonte poderosa de medo. O medo de não ser aceita, de não ser amada, de não ser suficiente. As redes sociais exacerbam essa pressão, transformando a vida em uma vitrine de felicidade e sucesso ininterruptos. Fotos cuidadosamente editadas e legendas inspiradoras criam uma ilusão de perfeição que poucas conseguem alcançar, alimentando o medo de ficar para trás, de ser a única que não está vivendo uma vida fabulosa. As pressões invisíveis são uma carga mental e emocional imensa, muitas vezes carregada em silêncio. São as preocupações com o futuro dos filhos, a organização da casa, os prazos do trabalho, a saúde dos pais, tudo isso enquanto se tenta manter a compostura e a imagem de que está tudo bem. Essa carga mental, embora invisível para muitos, é exaustiva e pode levar ao esgotamento. Ela não se manifesta apenas em grandes crises, mas no cansaço persistente, na dificuldade de relaxar, na sensação de que há sempre algo a ser feito, algo a ser corrigido. É um medo sutil, mas constante, de quebrar, de falhar em alguma dessas múltiplas frentes. Quais pressões sociais você sente que mais te afetam no dia a dia? Refletir sobre isso é o primeiro passo para reconhecer a origem de muitas de suas inseguranças. Dando continuidade à nossa exploração, adentramos agora nas faces ocultas do medo, aquelas que, embora profundamente sentidas, raramente são verbalizadas. Uma das mais prevalentes é o medo do fracasso. Não se trata apenas do medo de falhar em um projeto específico ou de não conseguir um objetivo, mas de uma ansiedade existencial de não ser boa o suficiente. Na carreira, isso se manifesta na constante busca pela perfeição, no receio de não atender às expectativas, de não alcançar o próximo degrau. Na maternidade, a pressão para ser a mãe ideal, que concilia trabalho, educação dos filhos, cuidado com a casa e ainda mantém a sanidade, é avassaladora. Qualquer deslize é internalizado como uma falha pessoal, um atestado de incompetência. Nos relacionamentos, o medo de não ser uma parceira à altura, de não conseguir manter a chama acesa ou de não ser amada o suficiente, corrói a autoconfiança. Associado a isso, e talvez um dos mais silenciosos e dolorosos, é o medo de envelhecer. Em uma sociedade que idolatra a juventude e a beleza, a passagem do tempo torna-se uma ameaça. A pressão estética é implacável. Rugas, cabelos brancos, flacidez são vistos como inimigos a serem combatidos a todo custo. Há uma perda de valor percebida, como se a mulher, ao envelhecer, perdesse seu brilho, sua relevância, sua própria identidade. Cirurgias plásticas
Tratamentos estéticos invasivos e uma indústria bilionária se alimentam desse medo, prometendo a eterna juventude, mas perpetuando a ansiedade. O espelho se torna um juiz implacável, e cada nova linha de expressão, uma sentença. Outro medo profundo, muitas vezes disfarçado de independência, é o medo da solidão. Apesar de todas as conquistas e da valorização da autonomia feminina, a narrativa social ainda associa a felicidade e a plenitude da mulher à presença de um parceiro. Isso gera uma busca incessante por um relacionamento, por vezes levando a escolhas que comprometem a própria felicidade em nome da companhia, ou a uma dependência emocional que mina a individualidade. A mulher que opta por viver sozinha é frequentemente questionada, vista com pena ou como alguém que desistiu do amor, alimentando o temor de ser a solitária, em um mundo de casais. Talvez o mais visceral e justificado de todos é o medo da violência. Infelizmente, para muitas mulheres, a preocupação com a segurança pessoal é uma sombra constante, mesmo em ambientes considerados seguros. O simples ato de andar na rua à noite, usar transporte público, ou até mesmo estar em casa, pode ser permeado por um receio latente. As estatísticas de assédio, agressão e feminicídio são um lembrete cruel de que o mundo ainda não é um lugar seguro para elas. Esse medo não é apenas psicológico. Ele molda comportamentos, restringe a liberdade e impõe uma vigilância constante, um fardo que homens, em sua maioria, não precisam carregar. E, por fim, um medo que permeia quase todas as interações sociais e familiares. O medo de desapontar. A necessidade de agradar a todos, de ser a filha perfeita, a amiga compreensiva, a colega prestativa, a mãe exemplar, cria um peso esmagador. As expectativas alheias se tornam um jugo, e o receio de não corresponder a elas pode levar a autossacrifício, a anulação dos próprios desejos e necessidades. A busca pela aprovação externa se sobrepõe à validação interna, gerando um ciclo de ansiedade e frustração. É um medo que nos impede de dizer não, de estabelecer limites, de priorizar a nós mesmas. Qual desses medos ressoa mais profundamente com você, mesmo que você nunca o tenha verbalizado? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para compreender a complexidade da experiência feminina e a batalha interna que muitas travam em silêncio. A constante presença desses medos, muitas vezes inconfessáveis, não se restringe apenas ao campo emocional. Ela se manifesta de formas concretas e impactantes no corpo e na mente das mulheres. O impacto psicológico e físico é uma realidade palpável, um custo invisível que se paga por viver sob o jugo dessas ansiedades. A mente, em estado de alerta contínuo, desencadeia uma série de reações fisiológicas que, a longo prazo, podem ser devastadoras. A ansiedade, por exemplo, não é apenas um sentimento. É uma cascata de hormônios do estresse, como o cortisol, inundando o sistema, mantendo o corpo em um modo de luta ou fuga constante. Isso se traduz em manifestações físicas diárias, a insônia, que rouba o descanso reparador e compromete a capacidade de funcionamento. O estresse crônico, que se acumula e se torna um fardo pesado sobre os ombros. E até mesmo problemas digestivos, como gastrite e síndrome do intestino irritável, que são frequentemente exacerbados pela tensão emocional. Dores de cabeça tensionais e uma fadiga persistente, que nem mesmo o sono consegue aliviar, são companheiras constantes de quem vive sob essa pressão silenciosa. O corpo, em sua sabedoria, tenta sinalizar que algo não está bem, mas muitas vezes esses sinais são ignorados ou atribuídos a outras causas. No campo da saúde mental, os efeitos são ainda mais profundos e sombrios. A baixa autoestima é uma consequência direta de se sentir constantemente inadequada, de não ser boa o suficiente em vários papéis. A síndrome da impostora, essa sensação perturbadora de que o sucesso é uma farsa e que, a qualquer momento, alguém vai descobrir a verdade
sobre sua incompetência é uma sombra que paira sobre muitas mulheres, minando sua confiança e impedindo-as de alcançar seu pleno potencial. Em casos mais graves, a ansiedade e o estresse crônicos podem abrir caminho para a depressão, uma doença debilitante que rouba a alegria de viver e a capacidade de sentir prazer. Esses medos e suas manifestações criam um ciclo vicioso perigoso. O medo de falhar pode levar à procrastinação, que, por sua vez, aumenta a ansiedade e a sensação de fracasso. O medo de desapontar pode fazer com que a mulher se sobrecarregue, esgotando suas energias e comprometendo sua saúde, o que gera ainda mais culpa e preocupação. É uma espiral descendente onde o medo gera mais medo, limitando a vida em todas as suas esferas, desde as escolhas de carreira até os relacionamentos pessoais e a própria liberdade individual. Estudos recentes têm corroborado essa conexão intrínseca entre mente e corpo. Pesquisas mostram que mulheres são desproporcionalmente afetadas por transtornos de ansiedade e depressão, e que fatores sociais e culturais desempenham um papel significativo nisso. Relatos anônimos de mulheres em grupos de apoio ou em fóruns online revelam a mesma dor. A dificuldade de se libertar de um ciclo de preocupação que afeta tudo, desde a capacidade de se concentrar no trabalho até a de desfrutar de um momento de lazer. A pergunta que surge é: você já percebeu como o medo pode se manifestar em seu corpo ou em sua rotina diária? Talvez aquela dor persistente nas costas, a dificuldade em pegar no sono ou a sensação de exaustão constante não sejam apenas resultado de um dia cansativo, mas sim ecos de medos mais profundos e inconfessáveis que habitam sua mente. Reconhecer essa conexão é o primeiro passo para quebrar o ciclo e buscar o bem-estar integral. Reconhecer essa conexão é o primeiro passo para quebrar o ciclo e buscar o bem-estar integral. Mas como, de fato, podemos começar a desvendar e finalmente superar esses medos que se enraizam tão profundamente? O caminho para a liberdade começa com um ato de coragem surpreendente: a validação. O primeiro e mais crucial passo é admitir e aceitar o medo. Não se trata de glorificá-lo ou de se render a ele, mas de reconhecer sua existência sem julgamento. Dizer a si mesma: sim, eu sinto medo disso e tudo bem sentir, é o início de um processo de cura. Muitas vezes, tentamos suprimir nossos medos, empurrá-los para debaixo do tapete da consciência, na esperança de que desapareçam. Mas, como uma erva daninha, eles tendem a crescer mais fortes na escuridão. Ao trazer o medo para a luz, ao nomeá-lo, retiramos parte de sua força. É como um monstro debaixo da cama que perde sua potência quando acendemos a luz. Uma ferramenta poderosa para esse processo é o autoconhecimento. Ele nos permite identificar a origem e os gatilhos dos nossos medos. Por que essa situação específica me causa ansiedade? Qual experiência passada pode estar ligada a essa sensação de inadequação? Práticas como o mindfulness, que nos convida a observar nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, podem ser incrivelmente úteis. Imagine-se como uma observadora de sua própria mente, notando os medos que surgem como nuvens passageiras no céu. Outra técnica valiosa é manter um diário. Escrever livremente sobre o que sentimos, sem censura, pode revelar padrões, crenças limitantes e conexões que antes eram invisíveis. Ao externalizar o medo no papel, ele se torna mais concreto, mais palpável e, paradoxalmente, menos aterrorizante. Contudo, o autoconhecimento, por si só, pode não ser suficiente. A quebra do silêncio é fundamental. Muitos desses medos femininos prosperam no isolamento, na vergonha de serem admitidos. Conversar sobre esses medos com pessoas de confiança, uma amiga, uma irmã, um parceiro, pode ser um divisor de águas. Descobrir que você não está sozinha, que outras mulheres compartilham medos semelhantes, é um alívio imenso e um poderoso antídoto contra a solidão. Grupos de apoio, presenciais ou online, oferecem um espaço seguro
para essa partilha e validação mútua. Em alguns casos, a busca por apoio profissional é não apenas recomendável, mas essencial. Um terapeuta ou conselheiro pode oferecer estratégias personalizadas, ajudar a desvendar traumas passados e a reestruturar padrões de pensamento negativos. A terapia não é um sinal de fraqueza, mas de força e autocompaixão. É um investimento em sua saúde mental e emocional, que reverberará em todas as áreas da sua vida. Além disso, desenvolver resiliência é crucial para lidar com os medos inevitáveis da vida. A resiliência não significa ausência de medo, mas a capacidade de se adaptar e se recuperar diante das adversidades. Isso envolve cuidar do corpo e da mente através de hábitos saudáveis. O exercício físico regular, por exemplo, libera endorfinas que atuam como analgésicos naturais e elevadores de humor. Uma alimentação balanceada fornece os nutrientes necessários para o bom funcionamento cerebral, e um sono de qualidade é a base para a regulação emocional e cognitiva. Pequenas ações diárias, como a meditação por alguns minutos, a prática de hobbies que trazem alegria, ou mesmo passar tempo na natureza, podem fortalecer sua mente e seu corpo, tornando-os mais preparados para enfrentar os desafios. A jornada para superar o medo é contínua e multifacetada. Não existe uma solução mágica, mas uma série de escolhas conscientes e atos de coragem. Cada pequeno passo, cada nova estratégia que você incorpora, contribui para construir uma base mais sólida de segurança interna. Diante de tudo isso, surge a pergunta mais importante: o que você pode fazer hoje para dar o primeiro passo em direção a uma vida com menos medo? É começar um diário? Conversar com uma amiga? Pesquisar sobre mindfulness? Ou talvez agendar uma primeira sessão com um terapeuta? A resposta está dentro de você, e a ação, por menor que seja, é o que realmente importa. A jornada de autodescoberta e enfrentamento dos medos é, em sua essência, um ato de vulnerabilidade. E é precisamente nessa vulnerabilidade que reside uma força extraordinária. Ao longo deste mergulho profundo nos medos que muitas mulheres sentem, mas raramente admitem, percebemos que não estamos sozinhas. A universalidade dessas ansiedades e inseguranças é um lembrete poderoso de que as experiências femininas, embora únicas em suas nuances, muitas vezes convergem em pontos de dor e apreensão compartilhados. Admitir um medo, seja ele o de não ser boa o suficiente, o de envelhecer, o da solidão ou o da violência, é o primeiro e mais corajoso passo para desarmá-lo. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não desaparece por completo, mas perde o poder de nos paralisar. A vulnerabilidade, muitas vezes confundida com fraqueza, é na verdade um portal para a autenticidade e a conexão humana. Quando nos permitimos ser vistas em nossas imperfeições e medos, criamos um espaço para que outras pessoas também o façam. Quebrar o silêncio em torno desses medos inconfessáveis não apenas valida nossa própria experiência, mas também oferece um espelho para que outras mulheres possam reconhecer e validar as suas. É um ato de sororidade que constrói pontes, onde antes havia muros de isolamento e vergonha. A libertação não vem da erradicação total do medo, pois ele é uma emoção humana intrínseca e, por vezes, protetora, mas da capacidade de encará-lo, compreendê-lo e, finalmente, de escolher como reagir a ele. O empoderamento feminino, nesse contexto, não se trata apenas de conquistas externas ou de posições de poder, mas de uma profunda transformação interna. É a capacidade de não ser controlada pelo medo, de não permitir que ele dite suas escolhas, suas relações ou seus sonhos. É desenvolver uma soberania emocional que permite navegar pelas incertezas da vida com um senso de propósito e resiliência. Significa reconhecer que temos a agência para moldar nossa própria narrativa, para reescrever roteiros antigos de insegurança e para abraçar uma versão mais plena e autêntica de nós mesmas. A vida plena, vibrante e significativa que tanto almejamos
é sim possível, mas ela não reside na ausência de desafios ou na blindagem contra qualquer adversidade. Ela floresce na coragem de enfrentar nossos medos, de aprender com eles e de transformá-los em catalisadores para o crescimento pessoal. Cada vez que uma mulher se permite sentir e expressar um medo que antes guardava em segredo, ela não apenas se liberta um pouco mais, mas também inspira outras a fazerem o mesmo. É um efeito dominó de coragem que se espalha, fortalecendo a teia de experiências femininas. Este convite final é para uma reflexão profunda. O que este vídeo te inspirou a pensar, a sentir ou talvez a mudar em sua vida? Será que ele acendeu uma pequena chama de reconhecimento em relação ao medo que você pensava ser só seu? Ou talvez tenha oferecido uma nova perspectiva sobre a força que reside na vulnerabilidade? Não guarde esses pensamentos e sentimentos apenas para si. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Ao fazer isso, você se torna parte de um movimento maior, um coletivo de vozes que, juntas, podem quebrar o silêncio e construir um futuro onde o medo não seja um tabu, mas um ponto de partida para a conexão, o crescimento e a verdadeira liberdade. Sua voz importa, sua experiência importa, e juntas podemos redefinir o que significa ser uma mulher corajosa em um mundo complexo.